Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, mais uma reação. Agora vamos dar uma olhadinha aqui no debate do jogo aberto. Palmeiras e Fluminense têm chance de chegar no final do Mundial? Então vamos ver o que falou aqui os comentaristas aí do jogo aberto, ver o que eles acham aí, quem que pode ter a chance de chegar ao final aí do nosso Super Mundial, Fluminense ou Palmeiras. Mas antes de começar o vídeo, já sabe, né? Estamos começando esse projeto aqui e contamos com o apoio de vocês que está assistindo aí. Já vai se inscrevendo, deixando seu like, o seu comentário sobre esse assunto, né? Quem que pode chegar, Palmeiras ou Fluminense? Quem que pode chegar na final? Então já deixa seu comentário aí, compartilha o vídeo para estar ajudando a gente aqui. Então bora lá para a reação, ver o que eles falaram. Ulisses, de verdade, você acha que um time brasileiro, no caso Palmeiras ou Fluminense, alguém tem condição de chegar na final? Tem. Pra mim tem. Os dois têm essa condição. O Palmeiras vai passar por aquilo que nós já falamos dos desfalques. Os dois têm essa condição de passar. Provaram ontem. O Fluminense jogou muita bola ontem. E foi barato 2-0, hein? Ficou pouco. Bom, quero mostrar também Everton Guimarães. Ele que é made in Minas Gerais para o mundo. E aqui está no nosso debate. Everton, o Flu de Renato Gaúcho fez bonito. E temos que reconhecer que resultado, hein? Que classificação! Renata, em primeiro lugar, eu preciso falar da sua indumentária, né? Que, como sempre, muito elegante. Tá parecendo gerente da minha conta lá no banco. Que não tem dinheiro não, mas pelo menos relacionamento a gente tem. Umas coisas que eu preciso destacar. A primeira delas, né? Tá nascendo uma barriga no nariz do Ulisses. É um negócio impressionante. Aliás, o Ulisses deve estar muito incomodado porque sentou na beira. Quando senta na beira, é porque o cara realmente tá quase sendo tirado. Outra coisa, o Capelanes. Aliás, Capelanes, eu adotei uma caramelo no final de semana. A melhor sensação do mundo é adotar um cãozinho. Então, você que tá assistindo, adote um cão. Você desmanchou um sofá pra vestir essa blusa aí, né? Everton, e você não tem razão, porque você, a cada rodada, você torce contra os brasileiros. Torço contra a cada rodada, ele torcendo. Torço aí passa mesmo. a rodada, os brasileiros passam. Sem você vai ver na próxima. Torço aí contra chega com mais força. Você vai ver na Seco próxima mesmo. e tal. A sua esperança, olha, uma coisa que você tem que parar definitivamente é de torcer para suas teses. Para de torcer para as teses. Enxerga Renata, a coisa de outra maneira. já falou demais, Para depois você da volta humildade aí. do Se Renato voltar. Portaluppi ontem. Quem sabe Tira esse cara da tela aí. Vice-campeã da Liga dos Campeões. Tomou a torcida do Fluminense, Renato Portaluppi, um dos maiores do Brasil. E teve vitória ontem. O Manchester City sendo eliminado dessa competição é excelente para qualquer um que avançar na Copa do Mundo, porque era apontado como favorito, tinha o único time que venceu todas na fase de grupos, praticava um futebol bem bacana, e aí apareceu o Al Hilal, que é o próximo adversário do Fluminense, e fez um 4-3 espetacular. Não é equipe europeia, mas tem muitos jogadores que se destacaram no continente europeu e que hoje jogam lá principalmente por causa do dinheiro, e ele será o próximo adversário do Fluminense. Aqui em cima, todo mundo já sabe que o Palmeiras enfrenta o Chelsea. Indo para o lado de lá, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. É um confronto absurdo, vale a pena acompanhar. E hoje a expectativa, ou Borussia ou Monterrey contra ou Real Madrid ou Juventus. E assim segue a Copa do Mundo de Clubes. Aliás, tem gente chorando, não é? Porque o Fluminense passou, eu considerava improvável, honestamente, mas a Inter de Milão deu mole, deu oportunidades, abriu espaço e o Fluminense foi melhor. Caramelo! Palpites para Inter de Milão e Fluminense. 2-1 Inter. Fora não dá para competir com eles na parte financeira, mas dentro do campo são 11 contra 11. Bom, Me hein, garoto? restam poucas opções, então eu vou repetir o placar do Edu Dracena. 2-1 para a Inter de Milão. Vai, Ô, Renata, encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora. Eu vou torcer, obviamente, pro Fluminense, mas, como eu disse, 1-1 aqui. 3-0 Inter. Ela latiu uma vez, é 1-0. É 1-0, então vai. Moio Capelanes. Que coisa mais gostosa, meu Deus do céu, tá confiante. Eu também acho bem difícil. O Fluminense chegou, acredito eu, no limite, 4-1 Inter. Nossa! O Renato não entende muito de parte tática. A coisa que eu mais entendo é de parte tática.
Torcer pro Fluminense, mas 2-0 Inter. Então tá torcendo. Vai torcer, vai dar 2-0. E aí, descendo o rio Tamsa, está aquele famoso criminologista, Inspetor Willoughby. Pessoal. Cara, 2-1 pro Fluminense. Acabou, minha opinião, acabou. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. Nome do jogo, Fábio. 0-0 e o Flu ganha nos pênaltis. Olha! Eu adoro todos vocês, tá? Um brinde à nossa classificação. Beijo pra vocês. 3-1 Fluminense. Canóbio. Everaldo. E Everaldo que vai chutar dessa vez. E o Henrique tá no banco hoje. Quem foi o melhor jogador brasileiro nessa primeira fase? Ronaldo Giovanelli. Henrique do Fluminense. Ou Fábio. Do Fluminense. Gostei de ver esse menino jogando. Quem é o Henrique? É o volante do time do Fluminense. Quem é o cantor? Bom, procura lá que você vai ver. Ele é o motorzinho do Fluminense. Que Henrique? O Nonato Martinelli. É o Henrique. Procura lá. Se dedicando. Produção aí, maldita produção. O mundo que você vive é o time que você tá... Agora vai começar a sentar no colinho do tio Capela. E continua acreditando que nenhum brasileiro vai longe. Então, a partir do mata-mata, todo mundo sentando no colinho do tio Capela. Olha, caramelo! Vai pegar esse apelido, hein? Tem argumentos. Mas eu tenho argumentos Então aqui. vai, você não teria muitos direitos, argumentos, mas eu sou generosa. Mas eu vou argumentar aqui, eu acho que você que tá em casa vai concordar comigo. O que eu falei ontem no programa aqui? Você já entrou pelo cano uma vez também? Literalmente. Mas o negócio é o seguinte. Gostem. O que eu falei ontem aqui no programa? Tomaria 3, isso que você falou. Peraí, irmão, deixa eu molhar o bico aqui, velho. Você tá muito emocionado. Calma aí, segura a bicicleta. O negócio é o seguinte, eu falei ontem que os brasileiros não conseguem passar pela nata europeia. Eu não coloquei a Inter de Milão na nata europeia. Ou coloquei ontem no programa? Não. Não coloquei. Não colocou. Ponto Falou que positivo ela pra vinha mim. depois. Posso argumentar? Pronto, peraí. Dá uma segura. Respira, doutor. Calma, que daqui a pouco eu vou terminar aqui. Senão vai ficar uma loucura e ninguém vai entender nada. O negócio é o seguinte, eu falei isso ontem. O Al Hilal, muita gente acha que tá na Ásia, né? Porque tá na Arábia, tá na Ásia. Mas é um time europeu perdido lá na Ásia. Porque a folha, a folha salarial dos caras é de 200 milhões de reais por mês. Só em linha comparativa, a folha salarial do Palmeiras é entre 20 e 25 milhões de reais por mês. Então, o time europeu... 3 gols brasileiros, com a minha avaliação. Os brasileiros não conseguem passar pela nata europeia. Logo, nenhum brasileiro será campeão da Copa do Mundo. E o Hilal é a nata europeia? É lógico que é. É melhor que a Inter de Milão? É claro que é melhor. Claro que é melhor que a Inter de Milão. Se jogasse a Champions igual lá, podia bater de frente com os outros aí. 200 milhões de reais por mês a folha salarial dos caras por mês. Então, pra você, o Al Hilal já passou pelo Fluminense. Tchau, obrigado. Empacota e manda pra casa. Claro que sim, tá louco. Você acredita no Fluminense? Folha da Inter de Milão. Na moral, ele Fluminense. Ele pede. Que do Fluminense, sim. Mas eu tô falando do Al Hilal, doutor. Eu tô falando do Al Hilal. Não acabou o argumento que eu tô falando do Al Hilal, doutor. Não sei se o senhor ouviu. Você não vai gritar com o doutor, não. Ouvir e escutar. Eu tô falando do Al Hilal, eu tô falando do Fluminense. Ô, Capela, calma aí. É que você... Mas a gente colocava o Manchester City na primeira prateleira e ele foi eliminado ontem pelo Al Hilal. Mas é um time europeu, que tá perdido na Ásia. Rapidinho, Capela. Não dá pra escutar isso, fica quieto. Renata, não dá pra... Doutor, calma aí. Não dá pra escutar isso, fica quieto. Não dá. O Capelanes... Desculpa, a Inter de Milão, a Internacional chegou numa final de Champions. Só isso. Ganhando de Barcelona, ganhando de vários clubes importantes. Tomou 5 na final, mas chegou na final de Champions. O que o Fluminense fez ontem, você chegar aqui e desmerecer minimamente... Ninguém tá desmerecendo. Agora, só um detalhezinho. Aquela Inter de Milão, que tomou 5 na final, era comandada por quem? Por Simone Inzaghi, técnico de quem agora? Al Hilal. A Inter derreteu, gente, depois da Champions. A Inter não existe mais, derreteu. Agora, entendeu? É isso. Deixa eu só fazer esse argumento pra você. Vamos lá, doutor. O Al Hilal é um time europeu que ganhou de 4-3 com 3 gols de brasileiros. E daí? 3 gols de brasileiros. Então, peraí, o que tem de brasileiro aí? O que tem a ver isso? Muito. O que tem a ver? Muito brasileiro aí. O que tem a ver? Não entendi. Até quem fez o gol. Tá misturando salada com palmito, salada com maçã. O que tem a ver uma coisa com a outra aqui, velho? Pode misturar, doutor, que fica gostoso com maçã também, tá? Agora eu vou falar uma... Renata, por gentileza. Maçã? Dentro da nossa experiência e convivência em 18 anos aqui dentro do Jogo Aberto, eu nunca vi um caramelo tão atiradinho como esse. O cara torce para todos os times argentinos que caíram
torce. Não eu tenho torço, provas não disso. torço, não eu torço. tenho provas. Não me julgues Caíram. por ti mesmo. Tira ele do ar. Não torço. E outra coisa, o cara é contra o futebol brasileiro. Não Falou que sou contra. os europeus iam massacrar. Isso. Falou isso A Nata, inúmeras vezes aqui. A Nata, sim. Entendeu? O vice-campeão não é nada. O que está acontecendo com A ele? Nata. O que está A acontecendo Nata. com ele? Você está não consegue ouvir o que eu falei? Caramelo. Eu falei da nata europeia. Ninguém A nata aqui, europeia não caiu ainda. ninguém aqui concorda com o que você fala. Mas não Só quero que isso, concorde, eu tô aqui pra futebol fazer brasileiro. média. Eu não tô aqui pra O vice-campeão da Champions não é nata? A Inter, a nata europeia. Só é vice-campeão. Para, você é vice bom, é vice morto. Para com isso aí, sim. Quando você era vice, você não comemorava também. Você não pode, para. Capela. Você é meu irmão, mas você não pode chegar aqui. Olha o que o Fluminense fez ontem, cara. A partida que o Fluminense fez ontem contra a Inter. A Inter chegou na final da Champions, irmão. Você tem que só hoje aceitar Fica quieto. Irmão, Mandou meu opinião aqui, velho. a partida que o Fluminense fez ontem contra o time europeu, finalista de Champions, a gente tem que chegar aqui e bater palma. Não é tentar desmerecer, irmão. Se você quiser dar E sua o opinião, você Fluminense vai de não boa era pra quem você favorito. quiser. Não era favorito. E dentro de campo, com 3 minutos, ele faz 1-0. Depois ele segura o jogo inteiro e no final ele decreta um 2-0. O Fluminense, ele foi disciplinado, coordenado, ele foi atrás do que o técnico dele queria, ele segurou um time que é excelente, mas que ontem foi pior que o Fluminense. Então tem que reconhecer. Não é uma questão de torcida ou não torcida. Eu acho que o importante é que ninguém imaginava, ou pelo menos a maioria, poucos imaginavam o Fluminense nas quartas de final. E o que é mais legal é o seguinte, um técnico democrático que ouve o que o jogador fala. Legal, Quando o Thiago chega no Renato e fala, vamos fazer assim, 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 que vai ser melhor, Renato. Ele já tá cansado, deixa ele isolado lá na frente, que foi o Arias. Então você percebe que o cara, pô, é verdade, ele tem razão, meu jogador. Não é aqueles caras prepotentes, arrogantes. Não, quem monta o time, o esquema é meu. Não, você tem razão. Vamos fazer o melhor. Vamos fazer o melhor. Quantos técnicos mandaram o seu atleta calar a boca numa opinião tática? Ó, é melhor isso, que o cara tá sentindo aquilo. E o Renato demonstrou isso, por isso que ele é tão grande quanto é. Mas a frustração do Capelanes é a frustração dos organizadores dessa competição que queriam uma mini Champions League e que não está tendo, que está sendo surpreendido. Então essa é a frustração. Entendeu? Eu acho engraçado o oportunismo do Ulisses, porque quando o Renato Gaúcho foi cotado... Peraí, eu te ouvi, agora você vai me ouvir. Quando o Renato Gaúcho foi cotado para a seleção brasileira, foi um dos primeiros a reclamarem aqui do Renato Gaúcho. Agora, porque classificou o time para a fase para frente, agora já virou gênio também. Gente, vamos resumir aqui. O Fluminense mereceu classificar, mas jogou como um time pequeno também. Como os brasileiros. O time pequeno se ganhou da Fluminense jogou mal contra o Mamelodi e Sandals. Isso sim, mas ontem jogou muita bola. Tem que saber jogar o jogo. Aumenta a dose do O Flamengo quis bater de frente, é o que aconteceu. Isso aí. Você tem que saber o que você tem nas mãos. O que adianta jogar como time grande, gigante, absurdamente no alto, como o Manchester City, e tá eliminado? Pois é, tem toda a razão. Então às vezes você precisa, não é só como você joga, é como você classifica. Quem tem razão? E os brasileiros, quem é que imaginava 2 brasileiros nas quartas de final? É engraçado, tava todo mundo aqui falando que o Fluminense ia perder o jogo. Agora tá todo mundo aplaudindo. Mas é lógico. A gente fala que nós vimos. É que a ignorância tem um limite. Pronta. Tudo fazedor de média com você aí. O meu placar de ontem foi vitória do Fluminense, classificação. Do Ronaldo Giovanelli, vitória do Fluminense, classificação. Do Sgarbi, vitória do Fluminense, classificação. O vira-lata aqui é você. O vira-lata tem caramelo. Eu vou falar fora do ar. Gente, mas para aí. Você viu um jogo, você vai insistir, o Fluminense tá classificado ou não? Tá. Independentemente de palpite que você tenha dado, quem é que não viu o jogo e que o Fluminense conseguiu uma estratégia perfeita e se classificou? Mas ganhou... Não, perfeita. Eu vou discordar. Por que não foi perfeita? Tomou gols. Ganhou. Muita treta aí, né, rapaziada? Os caras acabaram nem conseguindo entrar num consenso ali. Ninguém consegue falar direito, né, cara? Muito... Ou todo mundo em choque, né, cara? O Capelanes também fala muito abobrinha, então não dá pra levar muito em consideração. Não dá pra ter um debate com um cara desse que não sabe torcer para os times brasileiros aqui, né, cara? Que estão indo muito bem. Souberam sofrer o que tinha que sofrer, conseguiram fazer o resultado e tá aí, né, cara? Os dois na semifinal, tanto Palmeiras quanto Fluminense. Vamos ver agora, né, cara? Mais 2 equipes super fortíssimas pela frente, eles vão pegar aí e vamos ver o que vai acabar rolando aí então, né? Sexta-feira a gente vê essas duas duas partidas aí e vai ser de pegar fogo, né, cara? Vamos esperar aí para ver o que rola. Mas deixe seu comentário, ver o que você acha, se você concorda com os comentários ali que o pessoal tava fazendo e se vai dar tudo certo aí pros times brasileiros. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Já se inscreve, né? Não esquece de se inscrever, deixar o like, seu comentário é muito importante e também compartilhar esse vídeo, beleza? A gente se vê no próximo. Valeu!